E se a gente pegar a realidade do Rio de Janeiro, a realidade do Brasil, que é uma realidade extremamente desigual e racista, gente, essas câmeras de vigilância só vão servir para prender pessoas inocentes, muito provavelmente, né? Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular e no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal Teclas, Tecnologia e Classe, do nosso camarada Zavak, falando sobre uma nova startup de vigilância bastante estranha lá do governo Trump nos Estados Unidos. Mas antes de começar o react, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, Camarada Luna, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. É isso, bora lá? George Orwell. Olha ele já falando do George Orwell. Ai, muito bom, gente. Adoro o Zavak. George Orwell. Certa vez escreveu um livro chamado 1984. E ele fala sobre uma sociedade repressiva e um governo autoritário que usa câmeras para vigiar todos os seus cidadãos e controlar o comportamento deles. Mais ou menos como algumas pessoas retratam a nossa querida China, né? Ai, gente, galera, tá lendo muito George Orwell. Gente, parem. Apenas parem. Esse livro é muito usado como uma espécie de analogia, metáfora, e é um livro de ficção, né? Mas vamos botar isso aqui entre parênteses, para regimes repressivos, socialistas e comunistas durante o século XX. Autoritários e totalitários, como a União Soviética. Gente, George Orwell era anticomunista e ele não era nada de socialista, como uma galera diz por aí, né? Os livros dele eram pura propaganda anticomunista, exatamente nessa noção de que a União Soviética e o Stalin eram totalitários e autoritários. Uma das coisas que eu sempre tento trazer aqui no canal é que nós criamos um regime de vigilância na nossa sociedade capitalista, moderna, neoliberal, podem chamar do que vocês quiserem, mas no mundo que nós vivemos hoje, nós temos um regime de vigilância que não é a mesma coisa que 1984, mas ele tem o seu próprio jeitinho. Ele foi construído totalmente dentro da livre iniciativa, com startups, empresas e o sistema econômico que a gente tem hoje. E eu quero falar sobre esse assunto hoje com vocês, olhando para o caso específico da startup Flock nos Estados Unidos, tá? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política. A política de quê? Da classe trabalhadora! Isso aí, pessoal. Então, o roteiro vai estar aqui no comentário fixado. Todos os roteiros estão em teclas.soberana.tv. Todos os links que a gente mostra vão estar lá sempre. Links para apoiar, like e se inscrever, tudo aqui embaixo, né? Mas vamos lá pro vídeo, pessoal. Bom demais. Então, esse vídeo, ele é sobre essa startup que se chama Flock nos Estados Unidos. Flock, em tradução para português, seria bando, rebanho, manada. A gente poderia traduzir dessa maneira. Exatamente por causa da maneira que elas funcionam, que são câmeras que estabelecimentos, indivíduos para suas casas, condomínios, compram para instalar no seu pedacinho ali que gostariam de estar olhando e monitorando, porém elas são integradas num sistema de nuvem maior que geralmente, tá? E é esse o caso da Flock e de outras empresas que inclusive atuam no Brasil, são compartilhados com a polícia e prefeituras, estado, a nível federal. Dependendo do caso, nós vamos ter todas essas coisas. Aí, ele chegando. Oi, meu amorzinho. Tudo bem? Vocês pegaram um momento em que eu falo com o meu cachorro com vozinha fina. Mas o que eu ia falar é, a empresa Gabriel, né, que a gente falou naquele outro vídeo do Camarada Teclas também, gente, exatamente do Anjo Gabriel, gente. Ou seja, mistura vigilância... O senhor pode parar de atrapalhar o meu react? A mamãe tá trabalhando. Ele está querendo brincar, gente. Ele tá aqui do meu lado, pra lá e pra cá, latindo pra lá e pra cá. Querendo brincar. Eu estava falando sobre a empresa Gabriel, né? A empresa Gabriel, que é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que se chama Gabriel por conta do Anjo Gabriel, que é exatamente o anjo que da vigilância, o anjo que vigia, que vigilia.
sei lá, faz exatamente esse mesmo papel de o quê? Botar câmeras na frente dos prédios, dos condomínios, para ficar observando as pessoas e caso a, sei lá, inteligência artificial provavelmente reconheça o rosto de alguma pessoa que já tenha passagem pela polícia, a polícia é automaticamente acionada. Gente, isso me parece um tanto estranho, né? Mas, enfim, é assim que a empresa Gabriel funciona. E a empresa lá do Trump, o quê? Tá fazendo igual. Quem diria, né? Quem diria que pessoas de direita provavelmente estão investindo em segurança privada? Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que nós já fizemos um vídeo sobre isso aqui no canal e é sobre uma empresa aqui do Brasil, uma empresa que se chama Gabriel. E a maioria das coisas que a gente vai falar aqui, vocês podem meio que transpor e aplicar para a realidade do Brasil, mas obviamente vai ser um pouco diferente por causa da realidade do Brasil. Mas deem uma olhada no vídeo que a gente tem aqui, que se chama Startup Gabriel Promete Acabar com o Crime no Brasil. Vai falar de mim, pô, ainda, cara. Sério, eu nem sabia, tá? Nem sabia. Mas camarada Luna mentioned. E também tem um react muito bom desse vídeo, que foi feito pela camarada Luna. Vou deixar linkado o vídeo aqui pra vocês também, em que ela mostra um pouco dessas câmeras que tem perto da casa dela e ela faz, né, um pouco da parte prática do vídeo. Então foi um collab inesperado que eu fiz aqui sobre esse assunto. Mas então vamos pro assunto do vídeo que eu queria falar hoje. Recentemente, essa startup Flock, que eu tô falando pra vocês, ela tá muito na mídia. Is this a fucking camarada Luna reference? Oh my god! Eu não sabia, gente, sério, mas foi muito legal, porque no vídeo eu mostro, tipo, aqui na rua, algumas câmeras em alguns prédios, tipo, mostrando. Porque, gente, sério, por algum tempo eu até fiquei meio bitolada de, tipo assim, mano, não quero nem passar perto dessas câmeras, porque, cara, eles vão saber a minha localização. Gente, porque, assim, eles me pegam a minha imagem todos os dias de manhã. Todos os dias eles sabem o horário que eu vou na rua passear com o meu cachorro. Eles sabem que dias que eu vou na rua passear com o meu cachorro. Eles sabem o roteiro que eu faço na rua passeando com o meu cachorro. Isso são dados da nossa vida que, se alguém quiser, pode utilizar para coisas ruins. Eu sou uma pessoa publicamente exposta. Então, assim, não é legal. Mas eu não tinha o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Tem inúmeros prédios na minha rua que agora tem esta merda deste Gabriel. E se você andar pelo Rio de Janeiro, cada vez mais os bairros têm esta porcaria desta empresa Gabriel pra lá e pra cá. E não é por bons motivos, tá? Esse canal do Ben Jordan, eu acho que eu já citei ele em algum momento aqui no canal. Ele é um canal bem maneiro, ele é músico e ele geralmente faz vídeos sobre assuntos bem específicos e técnicos de música, áudio, esse tipo de coisa. Mas também, volta e meia, ele faz um vídeo sobre política, sobre economia. Ele é estadunidense e ele se declara anarquista. Não necessariamente eu concordo com a política dele, mas o canal dele é bem legal. E recentemente, ele fez vários vídeos sobre a Flock. É verdade. Eu e Nika estávamos assistindo os vídeos desse cara aí esses dias. A gente viu, ele falou que era anarquista, a gente falou, olha, interessante. E deixamos lá o canal. Aparentemente, realmente foi uma boa sugestão do seu YouTube, algoritmo do YouTube. O mais recente é esse que ele chamou de... Esse vazamento das câmeras Flock é como Netflix para stalkers, né? É isso! Netflix para stalker, gente. É Netflix para pessoas que estão querendo perseguir ou espionar as outras. E se a gente pegar a realidade do Rio de Janeiro, a realidade do Brasil, que é uma realidade extremamente desigual e racista, gente, essas câmeras de vigilância só vão servir para prender pessoas inocentes, muito provavelmente, né? O que ele descreve aqui não é uma falha de segurança, não é nenhum problema com o hardware, com o software da empresa. O que ele está descrevendo são câmeras da Flock que ficam abertas para o público e podem ser facilmente encontradas na internet. Quem é pessoal da segurança da informação e já tá ligado nesse tipo de coisa, sabe que isso não é um fenômeno novo. Ele inclusive mostra, né, que tem um site que se chama Shodan, e esse site, ele agrupa e permite tu buscar dispositivos que estão abertos para a rede, que geralmente são dispositivos de smart devices, câmeras, todo esse tipo de coisa, que deveriam ter senha, deveriam não estar com a segurança padrão, né? Então deveriam estar fechados, mas muitas vezes as pessoas só conectam na rede e veem que tá funcionando e não botam senha, não botam segurança nenhuma. Gente, imagina isso, aberto para qualquer um no Rio de Janeiro. A localização de todo mundo, cara. E várias dessas câmeras Flock tem isso.
Por que é importante ser as câmeras dessa empresa? Porque várias cidades nos Estados Unidos, vários estabelecimentos, vários indivíduos estão comprando essas câmeras e estão formando uma grande rede dessas câmeras. Então esse aqui é só um dos casos, mas o próprio Ben, no canal dele, já fez pelo menos 3 vídeos antes sobre essas câmeras da Flock, expondo falhas de segurança, expondo maneiras de acessar elas, que daí sim são falhas, né? Mas esse vídeo é bem interessante, eu recomendo se vocês verem esse dele ou a entrevista que ele fez sobre esse assunto no 404 Media, que é um outro site que eu tô sempre citando e acompanho bastante. Vocês vão ver ele descrevendo esses casos onde era muito fácil monitorar o comportamento das pessoas, ver as pessoas por essas câmeras. Outra coisa que é interessante é que isso não é só uma câmera IP normal que nem a gente estava acostumado. Elas são as câmeras que a gente chama PTZ, que são aquelas câmeras que elas podem se virar e dar zoom, e elas têm um sistema de IA que procura cara de pessoas, procura placas de carro e dá zoom nas cenas. Então ele literalmente disse que ele conseguia ver as pessoas, por exemplo, correndo por um parque, e daí a pessoa parava e olhava no celular, e daí ele dava um zoom na cara da pessoa. Ele conseguia ver o que a pessoa tava vendo no celular, então o esquema é um pouquinho mais sério, tá? Gente, isso aí é um pano cheio pra stalker, pra macho escroto que vai querer, né, cometer um crime contra a companheira, pra racista. Gente, que absurdo, sério. Tem uma coisa que é interessante, já que a gente citou a 404 Media, eu vou clicar aqui no site deles, na busca, e vou mostrar todas as reportagens que eles já fizeram sobre a Flock, e eu tenho certeza que isso vai chamar a atenção de vocês. Esse primeiro aqui tá falando de um caso que departamentos de polícia nos Estados Unidos, por eles estarem apenas colocando publicamente essas imagens que eles usam dessas câmeras nas investigações e não, por exemplo, censurando as placas dos carros que eles pegam, eles expõem os dados, o carro, o endereço das pessoas que estão sendo investigadas, e um cara fez um site mostrando isso, pegando esses dados públicos, e a pessoa podia perguntar, será que vazaram meus dados públicos por causa de uma investigação da polícia? E a empresa perseguiu esse cara, disse que ia processar ele, pediu pra tirar o site do ar. Só que são informações públicas que estão sendo vazadas por negligência dos departamentos de polícia. Esse aqui que vocês estão vendo, o GIF da pessoa abanando pra câmera, é a reportagem sobre o negócio que o Ben Jordan tava falando, das câmeras que são abertas pra internet. Esse aqui eles fizeram uma reportagem sobre uma coisa que a gente sempre fala pra vocês, mas é eles pagando pessoas em outros países muito pouco dinheiro pra fazer o tagueamento das fotos e ajudar a treinar os modelos de IA. Essa outra aqui tá falando como departamentos de polícia usaram essas câmeras específicas pra fazer o monitoramento de pessoas que estavam fazendo naquele protesto No Kings contra o Donald Trump. Aqui tá falando sobre as cidades que têm esses sistemas de câmeras integradas. Ou seja, ainda pode ser usada para você pegar opositores do governo, caso o Trump queira. Assim como o Bolsonaro fez quando ele estava no governo. Imagina isso, gente. Aqui tá falando sobre como a ICE, o departamento que tá deportando os imigrantes lá nos Estados Unidos, e eu sempre falo pra vocês, ela é uma polícia política do Donald Trump, tem usado os dados dessas câmeras, tem integrado com os dados dessas câmeras pra perseguir essas pessoas. Aqui sobre como a polícia do Texas usou esse tipo de câmera pra monitorar uma mulher que queria fazer um aborto, que é ilegal lá no estado, e daí eles viram ela nas câmeras e estavam tentando usar esses dados. Cara, sério, eu não sei. Sério. Pra prender ela. Enfim, vários casos sobre essas câmeras, só pra vocês entenderem mais ou menos por que todo dia tá saindo na mídia essa startup. E assim, esses são todos os casos, né? Eu não queria ficar muito falando sobre isso. O que eu queria conversar um pouco aqui com vocês é que será que essa empresa ela só é extremamente irresponsável e tá só se preocupando com o lucro dela, não tá investindo em segurança e daí tá constantemente pisando na bola? Talvez, tá, pessoal? A gente podia fazer uma navalha de Ockham aqui e chegar à conclusão que sim, é porque eles não querem contratar segurança, né? Eles não se importam. Porém, uma das coisas que tem acontecido agora nos Estados Unidos é exatamente isso que eu falei quando eu tava falando da ICE pra vocês, que é uma vigilância e controle das populações marginalizadas, que seriam os imigrantes, seriam as pessoas que mesmo que elas sejam naturalizadas nos Estados Unidos, mesmo que elas sejam segunda geração, elas nasceram lá nos Estados Unidos por causa da cor da pele dela, por causa da etnia delas, por causa, né, da maneira como os estadunidenses brancos veem essas pessoas, eles consideram elas imigrantes, né, eles marginalizam essas pessoas. Esse tipo de sistema ajuda a fazer uma vigilância de uma maneira distribuída, que se vocês pensarem já é um modelo que a ICE do Donald Trump tá funcionando, porque a ICE é um departamento muito novo, tá? Ele começou em 2003. E hoje ele tem sido usado como se fosse uma nova agência que tá cada vez mais militarizada e mais politizada, em que é muito fácil de entrar pessoas que estão a fim de basicamente se alinhar com os interesses do Donald Trump de deportar esses imigrantes e de reprimir esses imigrantes. Não só isso, tá, gente? Como agora o Donald Trump tá o quê? Recrutando. Eu vou até mostrar pra vocês.
Para vocês verem que eu não estou mentindo. Isso é uma política real que está acontecendo. Donald Trump aqui ameaça intervenção militar no Minnesota, porque foi no Minnesota que foi morta uma mulher cidadã estadunidense pelo ICE. E aí, tanto o governador do Minnesota quanto o prefeito de Minnesota falaram que era para o ICE sair de lá. E aí, agora, o Trump está ameaçando uma intervenção militar no Minnesota. Mas o que eu queria mostrar para vocês é uma outra coisa muito mais grave. O mais absurdo é isso aqui, gente. O ICE, o que está recrutando supremacistas brancos para acelerar os processos de deportação. Olha isso, gente. Bônus ainda. Join the ICE today. Entre para o ICE hoje. Com a foto do tio Sam. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Milicianos. Bom, eu vou deixar essa matéria aqui para vocês lerem. Mas está acontecendo, de fato, nos Estados Unidos. Então hoje a ICE, ela é repressão e terrorismo de Estado contra imigrantes e inimigos políticos do Donald Trump, feitos por meio que uma milícia que é organizada de uma maneira meio obscura, porque várias vezes as pessoas que chegam e dizem que são ICE, elas vão ser pessoas que estão mascaradas, vão ser pessoas que não vão estar com uma insígnia, não vão ser pessoas que vão ter um nome ali, e elas agem de uma maneira misturada com justiceiro e com influencer. Às vezes elas estão gravando, às vezes elas estão pressionando as pessoas, porque não é uma coisa legal mesmo, é uma coisa de intimidação política e violenta que eles fazem. Então, na realidade, se vocês pensarem, esse tipo de startup como a Flock, ele tá muito bem adaptado a esse clima dos Estados Unidos. Ela é uma startup que, ao mesmo tempo que ela é moderna, rápida e tira todas essas fotos e faz essas filmagens com IA, ela coopera com os departamentos de polícia, ela coopera com a ICE, além de constantemente vazar os dados dos criminosos, entre aspas, de uma maneira conveniente, que também é muito fácil de agregar em nuvem com zero de segurança, tá? E, gente, eu não sei se vocês viram, né? Mas lá nos Estados Unidos, e principalmente lá em Minnesota, que é onde as coisas estão lá, assim, puxadas mesmo. Os Panteras Negras, gente, sério. Está surgindo, está renascendo o partido dos Panteras Negras e a galera está indo para as ruas, literalmente. Tanto para dar comida para a própria comunidade, quanto para proteger a comunidade dos agentes do ICE. Os caras lá dos Panteras Negras, lá nos Estados Unidos, vocês sabem, né, que o porte de arma é liberado, então você pode comprar a sua arma e é isso. E aí, gente, o vídeo é incrível. O vídeo é incrível de um Pantera Negra literalmente expulsando os policiais do bairro dele. I can hold my gun like this, it's the law. Philadelphia Crime Code 6108 says I can hold my long arm in my hand, just can't hit my finger on the trigger, but it's not. So don't ask me to do nothing that's against the law. Can I help you? I'm out here minding my business. I'm out here to control and watch you. Anything else? Because you guys like beating up on teenagers. Somebody sent us a video of y'all beating up teenagers. Huh? It was y'all. You police officer. You part of that. It was y'all. It was y'all. You don't like to be labeled in with slave catchers. You shouldn't have taken their whole sellout. You are a sellout. You wearing their shit. You are a sellout. You ain't protecting shit. You got to do whatever they tell you to, including hurt your people. Chamou ele de Capitão do Mato, né? Falou, Capitão do Mato, tu se vendeu. Tu tá ajudando os outros a pegar os irmãos da comunidade e levar igual escravo antigamente, que os seus antepassados foram, caralho. Jogou na cara, falou, ei, Capitão do Mato, tá do lado errado, otário. Bom demais, gente, sério. Because you're walking up to me and I don't like you and I don't trust you and I don't got no conversation with you. So unless you're investigating the crime, leave me the fuck alone. I don't care. I got a gun license right here. This is legal. Philadelphia Crime Code 6108. Move your car out of people's way and get the fuck out of my face. Thank you, officer. Have a good day. You have a bad one. Sell out. Fuck out of here. You smiling for a sellout? Do you know where you came from? Slave catchers hired you to help catch their property, which was us. Slave catcher patrol is the origin of that crash. You bitch ass nigga. Gente, se esse agente aí não dormir com a pulga atrás da orelha depois desse esculacho, sério. Fuck out of here. Go where you're needed. We don't need your help. Get out the fucking street. Like your supervisor said, get out the fucking street. Get out the fucking street. Go with him. Go with him.
Get out the fucking street, you black as hell. Get out the fucking street. Get the fuck out the street. Aqui no Brasil já tinha levado 5 tiros na cara, né? Essa é a verdade. Infelizmente, né? Mas, gente, é Estados Unidos, né? Tá acontecendo papo de maluquice, né? De verdade. E aí, gente, esta é a nova propaganda do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Beba o leite inteiro. Gente, isso aqui é um apito de cachorro. Mais um, né, gente? Porque o Trump adora. Elon Musk já fez, né? 1 zilhão de coisas. Isso aqui é mais um apito de cachorro. A gente sabe que o leite, ele representa muito mais do que só um alimento. Tem rios que eu fiz sobre isso, tem outros vídeos da gente falando. O leite é associado a uma supremacia branca. Tem isso no Bastardos Inglórios. A gente viu isso sendo usado ao longo da história como apito de cachorro. E aí, The Milk Mustache is back. O bigode de leite voltou. Isso aqui é um megafone, exatamente, Jair. Isso aqui é um megafone de apito de cachorro. Ele está sinalizando à população supremacista branca estadunidense. Aos nazi todo. Surreal, né? Um absurdo. Não que a gente não soubesse que o Trump é facho, né? Então eu não tô sugerindo que existe uma certa conspiração. Na realidade, eu tô sugerindo que existe meio que uma conveniência e uma sinergia muito boa entre uma startup que vaza os dados de todo mundo e monitora todo mundo e um governo repressivo que quer fazer essa repressão de uma maneira mais distribuída e com muito menos auditoria ou responsabilidade, porque afinal é uma outra empresa que está vazando, são outras pessoas que estão usando esses dados, não somos nós do governo que estamos pegando essas imagens para reprimir as pessoas, mas na realidade é. E isso que me interessa tanto, porque isso é um exemplo de como, né, 1984, George Orwell, ele tá aqui, mas ninguém na mídia e nos jornais, e principalmente lá nos Estados Unidos, vai falar que isso é um regime de repressão autoritário, como geralmente eles vão se referir à China ou qualquer outro inimigo dos Estados Unidos. E é isso, gente. É assim que acontece o anticomunismo e a propaganda. Coisas que são feitas nos Estados Unidos, ninguém fala nada. Agora, quando é feito por países que dizem-se socialistas ou comunistas, aí é um absurdo. É um grande absurdo. Ou seja, eles podem vigiar e punir, e aí, quando a China vigia para o bem da população, diga-se de passagem, ai meu Deus, que absurdo. Daí aqui um parênteses, isso não quer dizer que não existe controle social ou repressão na China, ou monitoramento dos cidadãos. Esses dois fatos, eles podem ser verdade, tá? O que eu queria que a gente refletisse sobre como essas coisas se expressam na sociedade dos Estados Unidos, mas de novo, a gente pode transpor tudo isso para a realidade do Brasil. Vai ser um pouco diferente, mas é algo que vai acontecer por aqui também. Tá acontecendo, na real. A junção da livre iniciativa com o governo Donald Trump, nos demonstrando exatamente como em 2026 alguns estadunidenses vivem um regime de medo e vigilância total do governo. E daí fica a recomendação para vocês, tem um vídeo que eu tento fazer essa mesma discussão, trazendo mais exemplos, mas a tese do vídeo é essa. Nós vivemos num regime de vigilância, só que é um regime de vigilância construído de uma maneira um pouco diferente do que a literatura ou, sei lá, os jornais, a mídia geralmente chamariam que é um regime de vigilância. Mas nós vivemos nisso, tá? E, de novo, é exatamente o modelo que algumas startups e empresas almejam replicar no Brasil. Tem a Gabriel, mas tem também uma empresa em São Paulo, que eu vou pegar o nome aqui. É o sistema da Prefeitura de São Paulo, que se chama Smart Sampa. Então a gente tem que pensar como é que isso vai se expressar no Brasil, porque na nossa realidade local, a gente tem polícia civil, polícia militar, facções, milícias, política municipal, estadual, federal. Como é que isso aqui se expressa? A gente fala um pouco sobre isso no vídeo que eu recomendei ali mais pra cima, eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo falando sobre a Gabriel, e a gente tá lendo uma reportagem do Intercept de como essa empresa já tá integrando todos esses dados e compartilhando eles pela polícia com basicamente nenhuma transparência com a gente. Mas, no geral, é isso. Como o livre mercado, livre iniciativa, uma startup permite que se faça uma vigilância distribuída que alimenta a repressão e o terrorismo de Estado nos Estados Unidos. Fala, pessoal, Zavak do mundo da edição aqui. Uma coisa que eu pensei também aqui quando eu tava finalizando esse vídeo é que eu sei que muitas pessoas que vão dizer, por exemplo, a esquerda não sabe falar sobre o tema segurança pública, a esquerda não tem resposta pra segurança pública. Aí, ó, já previu. Provavelmente vão ver isso que eu tô dizendo e vão falar, mas essas câmeras todas vão deixar as pessoas mais seguras nos bairros. Essas câmeras todas no meu bairro, elas vão fazer eu me sentir mais seguro. E o fato da polícia ter acesso a
todas essas informações e poder usar essas informações vai permitir que eles possam agir melhor na Pensamento liberalzinho, né? Eu poderia ouvir inúmeros meus familiares falando isso, infelizmente. repressão ao crime. Isso aqui pra mim é muito análogo à maneira como a direita quer lidar com a segurança pública, que é sempre com mais repressão, com mais policiais e com mais violência. Vocês podem transpor isso mais ou menos para a questão da vigilância. Muitas pessoas veem a vigilância exacerbada, inclusive a própria Gabriel, se vocês verem o marketing que essa empresa faz, é muito focado nessa questão de que com mais vigilância, com mais câmeras, se tudo estiver filmado o tempo inteiro e esse dado estiver integrado com as autoridades, a gente vai reduzir a violência. Vamos aos dados, né? Ninguém nunca deixou de ser assaltado por conta de uma câmera Gabriel. Continua tendo assalto no Rio de Janeiro e não é a Gabriel que vai mudar isso, cara. Só que o que vocês têm que se ligar, e os Estados Unidos é o exemplo de como isso está dando errado, é que essa repressão e essa vigilância, ela sempre vai se expressar de uma maneira mais violenta e mais ilegal nos grupos que são marginalizados. Então, nos Estados Unidos, são os imigrantes e os inimigos políticos do Donald Trump que estão sofrendo com esse tipo de coisa e que essa empresa está sendo usada para reprimir eles. No Brasil, a gente vai ter isso como uma guerra à pobreza e como uma repressão das pessoas marginalizadas, faveladas, nas quebradas. Eu acredito que essa é mais ou menos a transposição do que essa vigilância exacerbada e essa repressão vai significar no Brasil. Porque, né, uma pessoa de classe média alta que tem essas câmeras no seu bairro e pra ela não tem nada a temer porque ela sabe que a polícia nunca viria bater na porta da casa dela pra fazer alguma arbitrariedade, essas câmeras são ótimas, elas dão uma deliciosa sensação de segurança. Mas pra uma pessoa que já é alvo da polícia, que já é discriminada, elas significam um sistema de repressão autoritário em 1984. É isso mais ou menos que é o tema do vídeo e essa é a minha resposta pros potenciais comentários que podem aparecer sobre esse assunto. Então esse é o tópico de hoje. Bem alegre, bem leve, descontraído. Essa semana eu tava tentando trazer só uns assuntos assim mais alegres pra não abaixar a vibe e tal, mas não dá, pessoal. A gente tem que trazer algumas coisas mais sérias, né? Se vocês têm sugestões de coisas legais, de assuntos interessantes que não deixam a vibe tão pra baixo... O capitalismo não tá permitindo a gente ter muitos assuntos desses, né? Infelizmente. 3 de janeiro, né? A gente já teve o sequestro de um presidente, invasão de um país pelos Estados Unidos. O que esperar de um ano que começa assim, né? De repente, deixa nos comentários, nós podemos fazer mais vídeos, mas enfim, né? Como falamos de tecnologia e política da classe trabalhadora, as notícias, elas nem sempre vão ser boas, tá? Eu espero que vocês entendam. Muito obrigado por acompanharem o canal e nós nos vemos na próxima. Gente, sério, os vídeos do Teclas, muito bons sempre, cada vez melhores. E a gente pode ver, né, que os Estados Unidos e o Brasil aqui, ó, lado a lado, mais uma vez, criando o quê? Políticas de vigilância que são completamente ineficientes na prática, mas que acendem uma luzinha de esperança nos olhos de alguns que não entendem absolutamente nada de segurança pública, infelizmente. E é isso, a gente trouxe várias informações nesse vídeo, espero que vocês tenham compreendido e analisado isso tudo. Vou deixar também o vídeo anterior que a gente fez o react do Gabriel na descrição para vocês assistirem antes ou depois desse vídeo, se vocês quiserem, tanto faz. E é isso. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Já deixem um like, se inscrevem no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, tem o Pix aqui na tela. Tem também o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso à área de membros com conteúdos exclusivos. E é isso. Beijos e até a vitória.